Você sabia que acabaram as esquizofrenias paranoide, acabaram as esquizofrenias hebefrênicas, as esquizofrenias residuais, as esquizofrenias sem outra especificação? Acabou tudo isso. Peraí, como assim acabou tudo isso? Esse doutor está meio fora de si? Não. Acabou aonde? Acabou na CID-11. A CID-11, isso não é uma novidade de ontem, não, mas muita gente não sabe disso e tem os aspectos envolvidos também em perícias médicas e uma série de coisas. Vamos então direto ao assunto, porque muita gente não sabe mesmo que a CID-11, né, ela englobou todos os tipos de esquizofrenia num tipo de esquizofrenia só. É o CID-11 6A20. CID-11 6A20. Engloba todos os tipos de esquizofrenia. A CID-10 ela está em vigor no Brasil. Teoricamente não mais. Por quê? Não mais. Porque foi dado um prazo até o final do ano passado para a implementação da CID-11 no Brasil. Portanto, ela já está sendo usada, a CID-11 no Brasil, que agrupa, portanto, todos os tipos de esquizofrenia no CID-11 6A20. O que acontece? Da onde vem isso? Por que tomaram essa decisão? A CID, as classificações internacionais de doença, elas são elaboradas pela Organização Mundial de Saúde, porém, contudo e todavia, elas têm uma forte influência da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Existe o chamado board, que é o grupo que se reúne, né, a comissão, para fazer essas decisões. E essa, na minha opinião, essa CID-11 é a pior CID que já foi elaborada em toda a história das CIDs, desde que começou a primeira. O que está por trás disso e o que eles alegam para terem feito essa extinção dos subtipos de esquizofrenia na CID-11? São três motivos principais, são outros motivos, mas eu peguei três tipos principais, mas sobre o primeiro deles eu não vou falar, porque ele é muito chato e ele é cheio de... tem muita coisa de política ali, então eu preferi não incluir aqui nada sobre o primeiro motivo. O segundo motivo eu também não vou falar muito, o terceiro sim, porque o segundo motivo ele não tem muito pé nem cabeça, por incrível que pareça. Né? Quer dizer, eles dizem lá, dentre outras coisas muito esquisitas, que eles fizeram isso porque uma esquizofrenia pode se transformar na outra, a esquizofrenia hebefrênica pode se transformar na paranoide, a paranoide pode se transformar na catatônica. Quer dizer, um negócio sem pé nem cabeça. Muitas coisas, se você for olhar ali, né, ao longo da história da psiquiatria, dentro dos estudos da psicopatologia, não bate. Mas, veja bem, a gente está falando aqui, não é do estudo das doenças mentais, da psicopatologia. A gente está falando de uma classificação. Isso é uma classificação. Então, uma das argumentações é essa que eu acabei de dizer, que muda para cá, muda para lá, que tem muita coisa aí sem pé nem cabeça. Agora, a terceira tem alguma razão de ser, que eu já vou explicar. Quando você olha, né, ou pelo menos olhava por um paciente portador de esquizofrenia paranoide, que é o tipo mais comum de esquizofrenia que existe, olhava para um paciente portador de esquizofrenia simples e por aí vai, você via e vê até hoje as características distintas dessas manifestações. Mas acontece que esse é um dos motivos que eles apontam,
que tem se visto, né, segundo eles, muita sobreposição de sintomas. Isso tem um nível de realidade, tem um nível bom até de fazer sentido. Porque é verdade que pacientes que são portadores de esquizofrenia paranoide, por exemplo, que é caracterizada sobretudo pelo medo de quererem fazerem mal, de estar perseguindo, estar sendo observado, isso é patognomônico, característico da esquizofrenia paranoide. Mas esses pacientes podem ter episódios também de grande desorganização mental. A esquizofrenia ela não atinge uma pessoa da mesma forma, ela tem gradações, leve, moderada, grave, mas a sobreposição de sintomas, um paciente com esquizofrenia simples, de repente pode apresentar um comportamento paranoico de perseguição. Então, é uma justificativa, a sobreposição de sintomas. A CID-11, ela já está valendo no Brasil? Sim, já. Ela já está em vigor no Brasil. A CID-10 acabou, o prazo que foi dado para a CID-10 foi até o final do ano passado. A CID-11 está oficialmente implantada no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2027. Acontece que, como não poderia deixar de ser, aqui no Brasil, quem conhece o Brasil sabe que as coisas aqui não funcionam lá às mil maravilhas. Então, o que acontece? Está uma confusão muito grande, né? Porque a CID-11 que foi extinta, a CID-10 que foi extinta continuou sendo usada e tem relatórios médicos que misturam CID-10 com CID-11. Então, eu acredito que isso vai mudar radicalmente ainda esse ano. Eu acredito que ainda esse ano, porque o INSS também tem que se posicionar. Ele não fez, até onde eu saiba, e olha que eu sou bem informado, nenhum manual ou nenhuma instrução com relação a perícias nesse sentido. Pode ser até que esteja fazendo, tem uma coisa ou outra aqui publicada e tal, mas não é como com a CID-10. Aqui tudo vai mais devagar. Então não espere não encontrar confusão com relação a isso. Quem é que pode estar por trás? Não comente, por favor, nada sobre isso aqui, né? Eu vou dar um exemplo alegórico. Repito, não comente nada, porque pode causar problema aqui na plataforma e o comentário vai ser bloqueado. Quem poderia estar por trás disso? Eu vou dar um exemplo alegórico. Quase todo mundo, acho que todo mundo sabe que tem pessoas que têm cabelos oleosos, tem pessoas que têm cabelos secos, tem pessoas que têm cabelos quebradiços, enfim, tem um monte de shampoos específicos para cabelo. Todo mundo sabe disso. Mas vamos supor que daqui a um tempo, pode ser até que aconteça, né? Eles lancem um shampoo e digam assim, olha, esse shampoo aqui, ele serve para todos os tipos de cabelo. Ele serve para cabelo quebradiço, oleoso, não oleoso, só que com um detalhe. Esse shampoo vai custar pelo menos 5 vezes o preço do shampoo tradicional que a gente usa. Então, é o que eu digo para meio entendedor, meia palavra basta. E a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, ela é extremamente, digamos assim, influenciável por esse tipo de panorama de situação, né? De shampoo. Estou falando aqui de shampoo, hein? Não estou falando de nada mais, é de shampoo que eu estou falando, né? Aliás, existem shampoos muito bons. Agora, encontrar um shampoo, eu estou rindo porque realmente eu me lembrei agora do que eles dizem lá, de uma esquizofrenia mudar para outra. Tem tanta coisa tecnicamente errada. E, aliás, para você saber, a psiquiatria norte-americana é uma das piores psiquiatrias do mundo. Eles são bons na publicação de muitos estudos, só que tem um problema, muitos desses estudos são enviesados.
eles têm vieses. Então, se você não souber fazer, como eu faço, cruzamento de dados, né, que há muitos anos eu faço isso, o que é esse cruzamento de dados? Eu pego várias informações de várias boas fontes, historicamente bem classificadas, renomadas, e faço esse cruzamento de dados. E nos Estados Unidos, acredite você, eu sempre atendo pessoas de lá, né? Eu não tenho autorização para prescrever para lá, porque eu não tenho a licença de exercer a medicina nos Estados Unidos, mas existem pessoas que moram nos Estados Unidos, muitos brasileiros, eles querem conversar com o psiquiatra sobre o que está acontecendo, mas eles não têm vocabulário para conversar com um psiquiatra norte-americano. E não pense que é tão fácil assim você conseguir consulta com um psiquiatra americano. Eles que me dizem, muitos brasileiros que moram na Flórida, que moram em outros estados norte-americanos, para não dar pista aqui, para não identificar ninguém, mas acho que já nem daria para dar pista para identificar alguém, porque é tanta gente, né? Com relação a Portugal, por exemplo, eu tenho licença até hoje para exercer a medicina na Ordem dos Médicos de Portugal. Eu já pedi várias vezes para cancelar a minha inscrição lá, porque eu não pretendo voltar para Portugal, mas não cancelaram. Mas, enfim, então, falando de Portugal, por exemplo, Portugal tem uma psiquiatria melhor do que a americana. E eles aprendem muito conosco, os portugueses, né? As técnicas, os protocolos de psiquiatria. Eu sei disso porque todo congresso que eu vou de psiquiatria do Brasil está lotado de portugueses, o que é ótimo, eu acho excelente. Eu trabalhei em Portugal 3 anos e meio, então eu acredito que é uma ótima comunhão, vamos dizer assim, união, melhor dizendo, lusófona, né? Como também com Angola, com Cabo Verde, com Moçambique. Quer dizer, havia uma comunidade de psiquiatras de língua lusófona. Mas voltando, para não ficar muito longo o vídeo, quais são as implicâncias, ou as implicações, implicâncias não seria o termo, as implicações na prática disso? As implicações na prática disso é o perigo de começarem a dizer que determinado antipsicótico, aliás, já começaram. Ele vai servir para todas as esquizofrenias. Isso já começou há um tempo, né? Mas está piorando. E isso não é verdade. Os antipsicóticos não são iguais, eles são muito diferentes entre si. Tem paciente, inclusive, que com determinados antipsicóticos tem o chamado efeito paradoxal. Você vai esperar que com a administração daquele antipsicótico você tenha uma melhora das alucinações, dos delírios, né? Aí eu vou só rapidamente aqui falar para você sobre os sintomas positivos e negativos, porque tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Os sintomas são chamados positivos porque eles são um acréscimo a uma coisa que uma pessoa que não tem esquizofrenia não tem. Alucinação, delírio, pensamentos desconexos, pensamentos fantásticos, né, que está dentro da categoria dos delírios. E os sintomas negativos, ou seja, o sintoma positivo é algo a mais que o indivíduo não portador da esquizofrenia tem. E o sintoma negativo é algo que foi subtraído, foi tirado daquela pessoa portadora de esquizofrenia. Por exemplo, uma pessoa que não tem esquizofrenia, ela pode ter um humor normal. Muitas vezes o paciente esquizofrênico com sintomas negativos, ele pode ser privado, por exemplo, de vontade de fazer as coisas, a avolia, como a gente chama, a anedonia, perda de prazer, desinteresse nas coisas, um rebaixamento do humor, que não quer dizer depressão, né? São sintomas negativos da esquizofrenia. Então, dentro desses sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, os antipsicóticos diferem sim na ação deles com relação a sintomas positivos e a sintomas negativos da esquizofrenia.
E além do que eu disse, o efeito paradoxal. Se você não souber eleger o antipsicótico ideal para aquele tipo de esquizofrenia, mesmo elas não existindo mais nos catálogos, na catalogação ou na classificação CID-11, né? O que acontece? Não mudou nada na psicopatologia. Eu tenho assim gosto muito de estudar, eu já falei isso outras vezes aqui, a história da psiquiatria desde lá dos primórdios da humanidade. Então você vê que não houve grandes variações. Os livros de patologia modernos também mostram que não há grandes variações, mas na classificação CID-11, agora é CID-11 6 a 20. Todos os tipos de esquizofrenia. Mais uma vez eu te peço, não comente sobre o shampoo, porque para meio entendedor, para bom entendedor, né, meia palavra basta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o exemplo do shampoo, tem shampoos excelentes, né, para cada tipo de cabelo, assim como tem antipsicóticos excelentes para cada tipo de esquizofrenia. Eu acho que isso vai acabar, talvez ano que vem, sendo realmente estabelecido como a CID-11 já está, mas na prática não. Estabelecido como a classificação internacional de doenças de número 11, se fosse tão boas, se elas fossem tão boas, e elas não estariam sempre mudando, né? Não é porque descobriram novas doenças, às vezes é porque inventaram nomes para outras doenças. Então, deixa aí nos seus comentários se você concorda ou se você discorda com isso. E se for possível, nos comentários, diga o porquê. Não basta dizer eu concordo ou discordo. Tudo bem, é uma opinião que você está dando, é um direito que você tem. Se você fizer isso, já está ótimo. Para mim aqui já é o suficiente. Mas eu queria saber o porquê que não está bom, o porquê que não está legal. E esse vídeo ele vai obrigatoriamente ter que levar a um segundo vídeo, não sobre exatamente o mesmo tópico, mas como é que você vai administrar, dar as medicações que agora estão surgindo, e algumas já se propõem a servir para todos os tipos de esquizofrenia, e eu vou fazer um vídeo sobre como você vai dar esses remédios para pacientes que se recusam. Já tem um vídeo aqui no canal, mas precisa ser incrementado com novas informações. Então é essa notícia, que não é tão notícia assim, mas eu tenho certeza, você pode confirmar nos comentários, que muita gente não sabe disso, né? Que não existe mais os subtipos de esquizofrenia na CID-11. Deixe o seu comentário, dá o seu promover aí no vídeo, né? O hype promove o vídeo. Dá o like, o joinha, o gostei, que é muito importante, e principalmente que, pelo menos para mim, o que me dá mais prazer de fazer os vídeos não é fazer o vídeo, é interagir nos comentários, explicar coisas para pessoas que precisavam ir a um psiquiatra para tirar uma dúvida. Precisavam ir ao psiquiatra para tirar uma dúvida. É claro que eu não posso, não é permitido, e eu não faço isso, fazer consulta aqui na rede social, no YouTube, né? Então tem gente que pergunta, doutor, o senhor recomenda qual remédio por isso? Eu não posso fazer isso, porque o Conselho Federal de Medicina não permite que a gente interfira ou opine no sentido de indicar um medicamento, por exemplo, em pacientes que a gente nunca avaliou. Mas deixa o seu comentário, né, e vamos nos defendendo, porque nós estamos nos últimos dias, segundo diz a Bíblia. Eu sugiro enfaticamente que você leia o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, 24, Mateus 24, Mateus 24, Mateus 24. Você lendo o Evangelho segundo Mateus,
no capítulo 24, você vai entender exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Divulga o máximo, que é o máximo que você puder, que é o que mais ajuda o canal. A gente não está tão longe assim de chegar a 400 mil inscritos. Com a sua ajuda a gente vai chegar. Sem a sua ajuda a gente não vai chegar. Então, que Deus abençoe você, a sua família. Comente, não esquece de comentar o que você acha, você que pela primeira vez está sabendo disso, dessa novidade que não é tão novidade assim. Mas agora a coisa começou a tomar um corpo um pouquinho mais robusto, eu diria até mais sério nesse sentido. Então, um grande abraço para você, que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoe a você e a toda a sua família. Um grande abraço, tchau.